Estamos de volta para Acerto de Contas, hoje com o comentário lúcido de Isabel Vaz, gestora, Rui Moreira de Carvalho, economista, e também José Poça Esteves, economista. Agradeço aos três a vossa presença neste Acerto de Contas. Rui, vou começar por si, indo contra aquilo que são as regras da boa educação. Em vez de começar por si, Isabel, começo pelo Rui. Vamos começar por falar de execução orçamental. Os dados foram há pouco apresentados, depois de terem sido conhecidos vagamente este sábado, publicados no Jornal Expresso, mas agora há de facto um detalhe. E há um aumento da despesa em perto de 1%, 0,9%. Boa noite. Enfim, eu acho que o principal dado é que o déficit caiu 58%. A partir daí começar a desagregar e, de facto, começa pelas partes negativas e, naturalmente, à medida que se vai conhecendo melhor, vai-se interpretando melhor. Por isso é que é sempre muito falacioso falar em números. Em bom rigor, o que eu apanhei foi o despesa com pessoal caiu 2,6%. É um dado muito importante, embora os objetivos sejam 5%, mas é o primeiro mês. Muitos ainda, enfim, estão a estudar para onde é que vão cortar. Acho que não interiorizaram a questão. O IVA cresceu 15%, o IRS cresceu 15% e onde há a grande diferença deve ser a nível do IRC. 153%. Porque as empresas anteciparam os dividendos. Enfim, mas a notícia, em bom rigor, é que baixou 58%, que já é um bom indicador. Mas ainda assim, Rui, parece-lhe pouco, obviamente, que um mês em 12 meses para tirarmos conclusões relativamente ao futuro? Parece-nos pouco, mas é qualquer coisa. Quando digo pouco, não em termos de redução, nem em termos de números, mas um mês, apenas um mês. Claro, um mês não é nenhum e de facto é um mês completamente diferente, porque é o primeiro mês, há a comparar com desenho, há aqui uma grande volatilidade entre o fecho de contas e o início do ano seguinte. Mas, essencialmente, também nós, cidadãos, ainda não interiorizamos que temos que fazer parte da solução e não do problema. Portanto, cada um de nós tem de fazer um esforço no sentido de ser mais comedido com as despesas. José Poça Esteves, como é que olha para estes números? Eu acho que eram os números que, se não fossem números estes ou parecidos com estes, seria muito mau. Eu acho que estava à espera, de facto, que a despesa não subisse. E estava, obviamente, à espera que a receita, sobretudo pelas razões fiscais, subisse. Foi isso que aconteceu, está dentro do esperado. O problema é, isto aguenta-se. A despesa para já não desceu. É o sintoma, há razões para isso. Aumentaram, sim, as receitas fiscais. Será que se aguentam este nível de receitas fiscais no futuro, atendendo a que a recessão vai se instalar e, portanto, vai reduzir a atividade e, portanto, a receita fiscal? Bom, acho que estamos ainda muito no início, há muito caminho para ser percorrido. Agora, não há dúvidas, é que temos de estar todos muito atentos, porque a execução fiscal é um dado crítico para nós, para sabermos o caminho que estamos a percorrer e para a confiança que queremos transmitir para fora, como já vimos. Essa mesma confiança parece que os mercados de facto não a absorveram. Hoje, durante o dia de hoje, voltou a haver novos máximos dos juros, das obrigações do Tesouro, isto quando os dados já eram conhecidos, embora oficialmente só tivessem sido divulgados às 5 da tarde, a verdade é que o número já tinha sido publicado no sábado e confirmado pelo próprio Primeiro-Ministro no próprio dia, e portanto os mercados acabaram por não olhar para estes números numa lógica de confiança. Os mercados não são parvos, não é? E, portanto, entendem, tal como referimos, que estas medidas dos tais 500 mil milhões que se falou da semana passada poderiam acalmar, não acalmaram nada, antes pelo contrário, acabaram de facto por criar algum nervosismo, porque significava que a solução estava a ser postecipada de uma forma sistemática. E os mercados também percebem que esta medida de anunciar, foi claramente a intenção de anunciar antes, a ver se ainda apanhava o facto do G20 estar reunido para passar a mensagem. Os mercados entendem estas coisas, não se enganam muito facilmente. Só é enganado quem quer ser enganado. Os mercados, aquilo é sério. E, portanto, não vão nestas jogadas de marketing e de jogadas de antecipação de notícias e coisas do estilo, não. São análises estruturais, são análises dos fundamentais, são análises das condições objetivas e é isto que conta. E o que conta é isso. Não está nada resolvido. Nós continuamos com os mesmos problemas e, portanto, os juros continuam a subir porque a situação, quando o tempo avança, a situação é cada vez pior. Não temos o problema resolvido. Nem pelo lado do orçamento, da execução orçamental, nem pelo lado do financiamento. As notícias são boas, há que dizer que são boas, são as esperadas e ainda é muito cedo. E pelo lado do financiamento, ainda não está nada resolvido.
Isabel Vaz, é de facto preciso esperar mais tempo para ter uma noção mais clara daquilo que são os números e, obviamente, também esperarmos pelas contas que vão ser entregues a Bruxelas, que têm, obviamente, uma ótica diferente. Exatamente, mas, Rui, assim, a grande preocupação é que a despesa, apesar da diminuição dos salários e do brutal sacrifício que se pediu aos portugueses, continua a não descer. Quer dizer, assim, aumentou. Para onde é que foi este aumento? Porquê é que a despesa aumentou quando se reduziram os ordenados às pessoas? Por exemplo, no caso dos ordenados, de facto, esse aumento de médio de 5% foi compensado pelo aumento de progressões e acaba por ficar nos 2, qualquer coisa por cento em termos reais. A despesa continua a aumentar. Portanto, foi o que nós já dissemos na semana passada. Portanto, a execução orçamental está a ser feita via receita, portanto estamos a ser bons em termos de receita, mas isto é um equilíbrio que nós chamamos de engenharia, um equilíbrio pós-tático, não é? Porque assim, mais impostos vai haver regressão da economia e, portanto, isto não vai ser... Quer dizer, que se continuamos a aumentar a despesa, como é que... Não pensem que vão... Quer dizer, os impostos, por muito que se faça uma boa execução orçamental a nível da receita, vão diminuir porque as empresas não vão aumentar isto. E as empresas não vão todos os anos antecipar dividendos como este ano, extraordinários, como foi o caso, por exemplo, da Portugal Telecom e outras empresas que tiveram, de facto, um bom ano. Exatamente, portanto, ou seja, vejo com alguma apreensão que continuamos a não dar sinais aos mercados que estamos a aguentar a despesa. E portanto, ok, obviamente que o ponto positivo é só janeiro. Vamos ver o que é que vai acontecer e temos o ano todo pela frente, mas temos que diminuir a despesa. E, portanto, não se pode continuar a pedir sacrifícios brutais aos portugueses, que para todos os efeitos, quer dizer, quando sempre foi pobre e depois passa a ser rico, não há problema. Quando se teve durante muitos anos acesso ao crédito fácil, acesso a melhores níveis de vida e de repente as pessoas sentem o seu nível de vida andar para trás, isto provoca uma tensão social que é preciso estar atento e, portanto, é preciso que as pessoas percebam, bom, eu estou a fazer este sacrifício todo, mas o Estado está a fazer o seu papel, que é diminuir a despesa, quer começar a controlar isto, a gente está a ver um rumo para o país, ou seja, portanto, se nós estamos a fazer estes sacrifícios e a despesa continua a aumentar... Parece-lhe que pode haver, de facto, um agravar da contestação social. Eu penso que já está a haver um agravar da contestação social. É evidente que não estou à espera, nós somos, felizmente, um país, enfim, dito de grandes costumes, mas quer dizer, repara, o desemprego está lá, as pessoas sentem a apreensão, penso eu, há muito desemprego, nós só não temos maiores níveis de desemprego porque, na realidade, o próprio Estado está a assegurar muita gente empregada que não é necessário, e as pessoas sentem, as pessoas no dia-a-dia sentem se são necessárias ou não são necessárias, o seu trabalho, se é dispensável ou não é dispensável nas empresas e, portanto, nós na realidade, se o país tivesse que trabalhar com os níveis de produtividade que deveria, na realidade o desemprego era muito superior. Portanto, nós neste momento estamos a assegurar com muita gente de forma artificial, sobretudo o Estado, de forma artificial e, portanto, é preciso ter muito cuidado, porque ninguém vive... nenhum país é seguro quando mais de metade da população vive mal e portanto é preciso... E começa a perder a esperança. E começa a perder a esperança, não é? Portanto, eu diria que é preciso olharmos para estes números. Obviamente o déficit desceu, mas porque é que ele desceu e onde é que continuamos a não atacar? Temos o ano inteiro pela frente, isto é só janeiro, mas é um cartão amarelo. Combinámos falar sobre um estudo de uma economista de exceção, chama-se Cristina Casalinha, é economista-chefe do BPI e produziu um estudo chamado Portugal Desafios para os próximos anos, que analisa, Rui, não só porque é que nós estamos no local onde estamos hoje, Portugal, a nossa economia, mas sobretudo perspectiva aquilo que são os próximos anos. Vamos começar pelo caminho até aqui. Há, de facto, um conjunto de variáveis que nos colocaram aqui, o envelhecimento da população, uma alocação de bens para setores não produtivos ou pouco produtivos, uma aposta nos bens não transacionáveis que têm, de facto, preços muito ajustados, 30% acima daquilo que são praticados na média dos países europeus. O que é que os governantes andaram a fazer nestas décadas, Rui? Foram os modelos que fizeram, que no fundo é termos mais fáceis, não nos desculpamos os economistas, é modelos, paradigmas, mercados, enfim, somos nós. Nós temos bem a noção do que é que estava a acontecer, cada um de nós tinha a noção, pensava o que é que estava e não fizemos contas. Os esforços, quando nós nos referimos aos esforços de todos os portugueses, de facto há uns que estão a ter o esforço maior que os outros. E aqui é um momento de solidariedade, é para perceber quem está desempregado e as gerações mais novas, que é o tempo delas poder integrar, e nós, a minha geração dos 40, 50 anos, tem de ceder um bocadinho, dar um passo atrás para conseguir dar um passo à frente. O que está feito, feito está, é a altura de olhar para a frente, porque, o que vou dizer é um absurdo, mas imaginemos que há uma guerra. Se houvesse uma guerra,
teríamos que dar a mão e partir de um patamar diferente, naturalmente significativamente inferior. E para haver a mudança, tem de haver em cada um de nós a atitude de perceber como estamos e para onde queremos ir. E como é que estamos neste momento? Isso é claro para todos. Usando o tema, quer dizer, nós estamos numa posição muito desconfortável, que somos no fundo do pelotão, enfim, com uma esperança muito frágil. Há uma frase muito simpática que é: somos peregrinos na mesma viagem, só que uns têm o trajeto melhor do que outros. O nosso trajeto está frágil e aí é que me preocupa, mais do que os números, é ouvir as notícias e ver a oposição com uma atitude frágil em termos de afirmação, e o governo com uma atitude hostil perante a oposição. Ou seja, não estamos capazes de dar a mão e caminhar em conjunto. Isto é um momento em que os principais partidos têm todos que perceber para onde é que Portugal deve caminhar, dar as mãos e ir nesse sentido.